Só tô colocando aqui no canal esse vídeo sobre R, porque é uma linguagem de programação que eu tô aprendendo e não tem nada a ver com o Cisco Packet Tracer, com redes de computadores propriamente dito aí nos vídeos que eu estou fazendo. Mas eu vou deixar ele aqui, quem quiser saber sobre mais a linguagem R, pode assistir esse vídeo tranquilamente. Se o assunto que vocês querem ver é rede, amanhã já vai sair, amanhã ou depois de amanhã, não sei, mas esse vídeo, essa semana ainda tem vídeo sobre redes e sobre Cisco Packet Tracer. O primeiro comando que eu vou dar aqui é o ls, né? Eu vou abrir o ls e abrir um parênteses e fechar um outro parênteses, ok? Esse R é uma linguagem de programação, aspas, matemática, ok? Com cálculos matemáticos, com vetores, com matemática aplicada entre si. E é usado aí, vai ser usado muito, né, nessa nova era 4K, né, 4.0 de tecnologia. E basicamente esse daqui é um simuladorzinho para a gente dar comandos para essa linguagem executar para a gente. Por exemplo, eu vou fazer o comando ls, abrir parênteses e fechar parênteses. Ok? Ele vai me dar um character, ok? Então quer dizer que dentro desse ls eu tenho um texto. Eu vou abrir aqui um script e vou começar a digitar alguns comandos aqui da linguagem R de maneira básica, ok? Eu vou aqui pegar uma letra qualquer, vou pegar a letra A, vou colocar o sinal de menor e um barra. Quando eu fizer isso, né, só um, eu vou abrir aspas e vou digitar um texto. Sempre que eu for digitar um texto, eu vou ter que ter esse sinal de menor e essa setinha e abrir aspas. Então o texto que eu vou colocar aqui é apenas assim, fechar aspas. Vou dar um Ctrl R e aparece aqui A menor traço sim, entre aspas, ok? Quando eu digitar A, ele vai me responder sim. Se eu colocar B traço não, quando eu colocar B lá, vou dar um Ctrl R aqui, ok? Ctrl R, B, quando eu digitar B, não. Isso é muito utilizado em robótica. Você tem uma sequência de números, de contas matemáticas e apenas, entre aspas, por essa conta, um robô consegue interpretar aquilo que um programador colocou, ok? É mais ou menos isso. Então, um C aqui, vou colocar, talvez. Então, sempre que eu vou colocar um C lá, ele vai me voltar um talvez. Ok? A gente pode fazer isso para número também. Eu vou colocar D, menor traço, e para números, ok? A gente não coloca entre aspas. Então, por exemplo, eu quero colocar o número 4. Ctrl R, se eu digitar D, me aparece 4. Se eu colocar E aqui, e colocar, por exemplo, 4.2, vou dar um Ctrl R, aparece lá 4.2. Você vê que eu não preciso ter um número inteiro. Eu posso ter números multiplicados e divididos. Aqui no caso, ele vai me dar um 4.2 normal. Se eu colocasse F menor traço e colocasse 4 asterístico 2, vou dar um Ctrl F, Ctrl R, perdão, e dar um F, ele vai me dar uma multiplicação. G, 4 dividido por 2, Ctrl R, coloco G, vai me dar 2. Então é mais ou menos isso o que o R trabalha, com contas matemáticas e aspas, linhas de comando para que ele possa nos dar uma resposta. É como se a gente estivesse ensinando ele a fazer algo. Eu coloquei aqui, né, 7 letras, do A até o G, e agora eu quero saber a classe de alguma letra. Eu vou colocar aqui class A. Vou dar um Ctrl R e você vê que o class A ele está na classe de caracteres, ok? Então ele está na classe propriamente dita de texto, de A até Z, ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, outra classe, você vê que do A até o C a gente está usando realmente letras para fazer as palavras. Quando a gente vem aqui do D até o G, a gente está usando números. Então a gente pode colocar class D, Ctrl R
e a classe já muda, ok? Já fica uma classe numérica para o D, ok? Não fica mais uma classe de texto e sim de número, ok? Esses dois comandos são bem básicos no R para a gente estar utilizando, ok? O comando menor traço e o comando class e uma letra ou um número que seja no qual você está interagindo, no qual você está programando, ok? Vou dar aqui também class G, Ctrl R, ver que é um número, ok? Mesmo que a gente tenha uma barra e uma multiplicação, uma divisão e uma multiplicação, a classe é numérica do mesmo jeito, ok? O outro comando aqui que eu vou utilizar é o is.x .x também. O que significa isso? Por exemplo, eu quero ter certeza que esse G é algo numérico e não é algo em caracteres. O que eu vou fazer? is.x.x, onde x é se é numérico ou se é caractere, ok? Tem outros também, mas a gente vai usar essas duas por enquanto. E esse x entre parênteses é o que você está formatando propriamente dito, o G, o F, o E e assim por diante. Por exemplo, eu vou colocar aqui is.numeric.g, porque eu estou perguntando se o G é realmente numérico. Vou dar um Ctrl R e quando eu coloco is.numeric.g, você vê que ele dá um true, ok? Dá um verdadeiro. Então, realmente é numérico o G, 4 dividido por 2. Se a gente colocar is.character G, ele vai me dar um false. Por quê? Porque não é caractere, é número, ok? Então, esse é um outro comando. Eu posso colocar is.character A, dar um Ctrl R e ele vai me dar true. Por quê? Porque o A está em caracteres. Se eu colocar is.numeric, abre parênteses, fecha parênteses, ele vai me dar um false, porque o A está em caracteres e não em números, ok? Para a gente apagar tudo isso, é simplesmente a gente vir no Ctrl L. Então, Ctrl L vai apagar tudo. Se eu der um ls, abre parênteses, fecha parênteses, ele vai me dar todos os comandos que eu digitei, ok? Que estão todos aqui, que é o A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, sempre que você tem essa letra aqui, você pode ensinar ao R o que falar pra gente, né? Por exemplo, aqui no A, a gente colocou sim. Então, toda vez que eu colocar A aqui, ele vai me responder sim. Toda vez que eu colocar B, não. C, talvez. Toda vez que eu falar D, ele vai me dar um 4. Toda vez que eu falar o E, ele vai dar a multiplicação de 4 vezes 2. E assim por diante. Aqui a gente tem certeza, né, de que classe é. Se é uma classe A, uma classe D. Uma classe A não, perdão. Se é uma classe de número ou de caracteres. Tem outras classes, talvez eu faça um vídeo sobre isso, eu estou aprendendo isso aqui. E também a gente tem o is aí, pra gente ter uma confirmação do R, se ele é numérico ou se é caractere, ok? Pra gente apagar tudo isso, a gente vem em RM de remove, abre parênteses. Então a gente dá o list igual ls, abre, fecha, fecha. E aí a gente remove tudo, que a gente vai lá ver, ls, removido. Então, a gente tem aqui um comando, do A até o G, segundo comando, o class, terceiro comando, o is, o quarto comando, o ls, e o quinto comando, o rm, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5 comandos, ok? Aí no R, linguagem de programação bem básica que eu estou aprendendo. Não esse é o foco, tá? Eu vou usar o Pact Tracer, falar de redes de computador também, mas só deixando aqui para um método de estudo para mim mesmo. Tamo junto, é nóis e valeu!